Thalita Menon, é um prazer recebê-la aqui novamente, educadora, pessoal lá do Vilarejo, Londrina, delícia. Obrigada que você está aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Sarinha, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Thalita, antigamente, quando a criançada não tinha o que fazer, a gente falava que a criançada ficava em tédio. Hoje em dia elas recorrem para o celular. Pois é. E isso é um perigo, né? É um perigo, e aí eu acho que é um drama recorrente hoje, né? Se a gente for pensar de todas as famílias, de crianças em férias, de pais que seguem trabalhando. Então a gente tem que pensar de verdade em propostas, em uma logística que favoreça essa família, porque não tem como mesmo, né? As férias estão aí, que a gente faça isso de uma maneira mais adequada. Acho que um dos caminhos que a gente tem pensado e lido, tem um livro muito legal, pessoal, que chama Tela Sem Cautela, Tela com Cautela, desculpa, que vai falar um pouquinho que, né, tem famílias que fazem essa adesão zero tela, né, de crianças pequenas que não têm acesso à tela, que é uma indicação, é uma indicativa, a gente sabe, mas de crianças maiores talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas a gente também consegue, por exemplo, ter todos os family links, aqueles bloqueios de tela, de jogos, controlar o tempo da criança, né, porque às vezes a gente tem crianças, esse é o meu caso, né? Talvez o seu, dos maiores que já estão ficando um pouquinho em casa sozinhos. O meu só quer saber de futebol. Então isso é uma vantagem, né? Então, assim, de ir pro clube, de estar com os amigos, de estar ali, de repente, num condomínio, num prédio onde tem a quadra e a gente possa favorecer isso, né? Eu tenho feito muitas vezes isso de escolher os jogos, de acompanhar, né? Que tipo de jogo, então tá numa fase ali de gostar muito de um que chama Farm Simulator, então que vai entender o plantio, que vai entender como as coisas funcionam, que é um jogo que, assim, a gente permite que esteja na tela, mas um jogo super estratégico, um jogo que a criança não tá jogando online, então ainda que você talvez não esteja ali o tempo todo, a criança não tá com uma outra pessoa, né? Porque esses jogos que às vezes eles gostam um pouco mais de jogar online, eu acho que a gente tem que estar muito perto, ouvindo o que a criança tá falando, com quem ela tá falando, acho que esse é um cuidado essencial e primordial, né? Não deixar as crianças na tela sem a nossa supervisão. Mas, se for preciso, existem esses tipos, né? Esse tipo, por exemplo, tem os de construção de cidade, que eles têm que pensar o tipo de ponte, o tipo de casa. Poxa vida, eu coloquei uma ponte aqui, não podia, porque isso vai alagar. Então, são jogos que também favorecem, né, o cognitivo da criança e ainda assim ela está no momento de diversão. Isso, obviamente, estou aqui apontando para crianças maiores, né? Para as crianças menores, eu acho... As menores a gente falaria de que idade? Quando eu tô falando desses jogos agora, principalmente das crianças que já conseguem, às vezes, ficar um tempinho sozinha, a gente consegue deixar ali, eu tô falando das crianças acima de 11, 12 anos, tá? Para as crianças menores que isso, gente, a tela realmente é uma coisa que a gente tem que controlar. É difícil, mas a gente tem que pensar em recursos. Então, para as crianças menores, eu sugiro, às vezes é muito difícil, né? Uma mãe, por exemplo, num home office em casa, ou tendo que sair, e às vezes tem alguém ali, um vô, uma avó, né? Então, o que eu sugiro, estou tentando pensar em coisas práticas e na minha própria realidade, a gente tem páginas, por exemplo, no Instagram, enfim, tem uma que chama Tempo Junto, né? Que dá muitas dicas do que a gente fazer com as crianças em casa, que às vezes a gente consegue orientar uma babá, um cuidador, um vô, uma avó, que às vezes com um pedaço de craft, uma tinta, a criança vai ficar ali num tempo, aproveitando, brincando, sem fazer muita bagunça em casa. Sabe uma coisa que eu percebo, Thalita? Eu vejo que as crianças de hoje em dia, se elas não tiverem essa orientação, essa condução do ato de brincar, elas não têm essa iniciativa de brincar. Então, as orientações, as atividades com as crianças, elas devem ser conduzidas. Por mais que talvez você não possa estar lá. Sara, mas eu estou trabalhando, os meus filhos estão de férias, vão ficar com a avó. A avó não tem tanta condição assim de ficar brincando o tempo inteiro. Mas a gente pode deixar as atividades programadas, prontas para as crianças fazerem. Eu lembro que quando a gente era pequeno, se não tinha nada para fazer, a gente arranjava. A gente fazia brigadeiro de terra, a gente ficava caçando joaninha, a gente ficava prendendo, sei lá, mariposa e colocava assim, não é para matar, era com furinho para ela respirar. Então, a gente tinha essa iniciativa com flores, eu tô vendo aí várias atividades que você pode fazer, ou seja, não precisa nem gastar, tá, gente? Ninguém tá falando, compra o celular, baixa o aplicativo, ou então compre um jogo de tabuleiro que é caro, ou leve o seu filho para tal lugar. Não é isso. Coisas que você pode fazer em casa com o recurso que tem. Lembra daquela árvore, Thalita? Eu tenho certeza que você brincava disso. Que tinha aquelas bolinhas? Lembro, claro. Eu fazia comidinha. Exatamente. Ou seja,
Como fazer essa orientação e deixar tudo certo? Ó, tem essa brincadeira, essa e essa. O que a gente pode deixar como sugestão? E daí a gente tem que pensar na idade da criança, né? Então, as crianças muito pequenas, realmente, essa condução, ela, né? O TED é super importante, tá, pessoal? A gente tem vivido aí uma era em que o TED não se faz presente nem na nossa vida, nem na vida das crianças. Não. Né? Então, a gente tá aí super estimulado, com um tempo super cronometrado. Então, as férias também é um tempo que a gente precisa rever e talvez refletir e permitir o tédio na vida da criança. Então, fazer nada, ele vai ser ruim um dia, ele vai ser ruim no segundo, no terceiro a criança vai pegar a caixa de brinquedo que ela tem ali mesmo e vai criar a partir daquilo, né? Mas a gente também não tem permitido essa coisa do tédio. O tédio é super criativo, ele tem que acontecer. Então, assim, criativo, exatamente. Né? E a gente tem que pensar agora que as crianças, sim, elas estão num período aí de recesso. Ele é longo, a gente está pensando aí que a gente está em dezembro, tem janeiro, e as aulas vão voltar, muitas escolas só em fevereiro. Então, de repente, permitir também que a criança desacelere, né? Que a criança, de repente, se sinta pertencente de novo àquele ambiente, porque muitas vezes é isso, é a escola, é uma atividade extra, e aquele espaço da casa, que é tão importante, a criança já, muitas vezes, né, tão corrido naquele lugar. Então, de repente, inventar mudanças no quarto, o que a criança pode fazer com aquilo, eu acho que isso tem muito a ver com a idade da criança. Então, as crianças menores, eu entendo, né, essa dificuldade, mas a gente pode pensar aí, pessoal, que se você foi no mercado e está numa época, por exemplo, de amora, a criança pintar com amora no papel é incrível, ela come amora com amora no papel. É legal pra caramba pintar com amora. Então, são coisas assim que tá ali, às vezes, numa correria para fazer um almoço, enquanto a criança brinca, coloca um papel, deixa ela se sujar, brincar, isso é tão bacana, tá ali com você, às vezes, numa rotina, né, fazendo uma janta. Então, assim, seria muito fácil a gente falar, leva para uma colônia, leva para um clube, leva para casa, mas nem sempre a gente tem isso, né? Então, assim, acho que a grande questão é a gente pensar quando a gente não tem isso, né? E aí, uma coisa que eu acho que é super importante a gente trazer aqui é que se de alguma maneira, né, essas famílias pudessem, aos finais de semana, tem um livro que chama A Última Criança da Natureza, que a gente tem apontado que nossas crianças estão com déficit de natureza, né? Então, déficit de atenção. E que muitas vezes a gente vincula uma coisa a outra. Então, como a gente viu ali a areia, a joaninha, o tronco, os recursos que a gente trouxe aqui, se vocês puderem dar uma olhada, a gente está falando dos elementos, dos materiais não estruturados, Sara. A gente fala muito disso, assim, tem muito brinquedo pronto que brinca pela criança. Exatamente. Então, a gente trazer o brinquedo que a criança vai brincar a partir dele, né? Exatamente. Então, quantas coisas a criança pode fazer, isso que eu estou falando, a partir de uma tinta, você vai numa papelaria e compra um pedaço de argila, faz um combinado com a criança, olha, o seu lugar de brincar é aqui, e deixar a criança ficar manipulando aquilo, né? Ao invés da massinha, que às vezes é tão mais comum, né? Então, uma coisa diferente, com uma textura diferente, né? E que você pode ter pego, por exemplo, no final de semana, a florzinha, um galho, um graveto, né? E aquilo se torna uma coisa tão grandiosa para a criança. E muitas vezes, sem também, a gente já falou sobre isso aqui, um adulto intervindo muito, né? Sim. Se distanciar, E deixar o material e deixar a criança desfrutar daquele momento, né? Foi só orientado, né? Só foi conduzido. Você vai fazer isso Exatamente. agora. Nesse lugar, porque às vezes as mães falam, mas vai sujar muito, depois eu vou ter o trabalho. Pega um pedacinho de jornal, algum papel, passa ali com uma fita crepe, delimita esse espaço. A gente fala muito, os combinados funcionam com as crianças. Tudo aquilo que a gente combina com eles, gente, não tem como, dá muito certo. E fala assim, olha, então aqui é o seu tempo, é isso que eu falo. Então, vamos fazer uma massinha caseira, né? Tem tantas receitas na internet, pegou um pouquinho de farinha ali, aquela farinha, aquilo que a gente fazia. Aquele suquinho em pó. Acabou. Vai lá, corzinha. pinta, dá uma corzinha em vez de um corante. Então, a gente, né? Mas assim, tudo isso eu também entendo que às vezes a gente tá tornando algo que é muito grande, né? Que os pais ficam realmente muito preocupados do que fazer, de como fazer, das crianças estarem em segurança, né? E como fica isso, né? Se muitas vezes eu não tenho uma logística, não tenho uma rede de apoio. Mas então, assim, buscar esses recursos, eu acho que tem páginas incríveis, técnicas, né? Que trazem, tão embasadas em pesquisas, para falar em cada idade o que a gente pode fazer, né? O que dá para sugerir. E outra coisa, assim, que eu percebo que quando dá a possibilidade, quando existe a possibilidade dos pais, além de conduzirem, terem esse tempo com os filhos e brincarem junto com os filhos, por menor que seja, é tempo de qualidade que a gente fala. Brinque com o seu filho. Coloca a mão na massa também, se suja também, coloca a mão, igual a gente está vendo aqui, e faz a sua mão. Agora ele faz a dele, eu vou fazer da mamãe, vamos fazer do vovô, da vovó, vamos fazer o pé. Daí fica uma brincadeira. Gente, eles gostam tanto e isso eu acredito que eles vão levar pro resto da vida. Quero saber de você.
Qual que era a brincadeira que você fazia na sua infância que você fala, gente, nunca mais eu vi ninguém brincando disso? Ou então é tão difícil? O que que era? Eu caçava joaninhas, coitadas das joaninhas. Colecionava joaninhas, mas depois a gente abria e soltava elas. Eu quero saber de você. 43-999520380. Hoje a gente está recebendo Thalita Menão para falar sobre a importância do lúdico, a importância do brincar e como orientar as nossas crianças a isso. Se estou trabalhando, estou fora, ou estou no home office, preciso trabalhar, conduza, orienta e deixa ela fazendo. E não vamos intervir. O que é o mais difícil, você quer saber? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver mensagem de telespectador? Vai lá, lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Oi, Sara, boa tarde. Estou enlouquecendo. Eu tenho um menino de 7 e uma menina de 3. Eu quero muito que eles brinquem mais, mas eles não sabem brincar sozinhos. Na verdade, eu acho que eles mais gostam da nossa presença, né? É difícil a gente dar atenção para brincar enquanto trabalhamos, uma luta diária. Eu me sinto culpada, sinto culpa. Eu amava brincar de comidinha. Parece que antigamente a gente gastava bastante tempo brincando. E hoje tudo eles enjoam rápido. Eu percebo isso com meu filho. Eu ficava horas, e a Beatriz querida, beijo pra você, eu ficava horas brincando de comidinha, que delícia. E quando a mãe cortava os legumes lá e sobrava aqueles restinhos e dava pra gente poder brincar com aquilo. É aquilo que você falou, brinquedo que não é brinquedo oficialmente, mas acaba sendo nas nossas mãos. Eu sinto falta disso. As crianças não estão tendo mais isso. Vamos ver mais mensagem de telespectador? 439-99520380. Olha lá, eu fazia comidinha de verdade no fogo a lenha. Meu Deus, aquele tomatinho azedo que achava bastante. E brinquei muito de boneca de espiga de milho. De quem que é a mensagem, Ferzinha? Andréia Justina. Alô, Andréia, querida. Beijo pra você. Olha lá, pessoal, também chat no YouTube mandando mensagem. Boa tarde, Sara, adoro você. A Lígia mandando, super importante brincar com crianças desta maneira, parabéns. A Natália, eu também fazia comidinha com as plantas. Excelente didática. Você sabe que quando eu era pequena, a gente tinha uma goiabeira no fundo de casa. E daí, Thalita, eu falava que eu ia ser médica das plantas. E daí eu pegava o que caía das plantas, eu tentava tirar suquinho, assim. Daí eu colocava no sol, uma água com um monte de semente, com folha, e eu deixava lá para fazer o remedinho. Daí eu pedia para minha mãe algodão e fita crepe, ou até durex, e eu fazia curativos nas plantas com aquele liquidinho. Aí, ó, não era um brinquedo oficial. Mas a gente inventava. E Sara, você já trouxe várias opções aqui. Eu nem precisava estar aqui falando. A Sara, com o repertório dela de quando ela era criança. Eu brinquei bastante. E é sobre isso, fomos crianças que brincamos, né? Então a gente vive numa cidade muito verticalizada. Hoje a gente sabe, né, que o quintal da criança é a sacada. Né? Então, assim, como que a gente pode proporcionar realmente que essa criança esteja, às vezes, com... Às vezes não, né, gente? Seria importante que isso fosse recorrente. Né? Nessa relação com a natureza, que é tão importante, cuidar da goiabeira. Cara. Então você pega ali, né, alguma coisa e vai. Então, assim, é tudo tão simples. Mas existe uma disponibilidade, mas a gente tem que entender, Sara, que os tempos são outros. Então, eu entendo que são duas palavras que eu tenho ouvido muito: culpa, estou desesperada. E aí a gente também tem que respirar enquanto mãe, tô falando como mãe agora, entender que às vezes, né, ao longo do ano todo, a gente entregou tanto, a gente fez tanto por essas crianças, né? Elas estiveram em contato e vivenciando coisas tão incríveis, seja na escola que nós escolhemos aí, que atende a cultura de cada família, seja no que ela está vivendo em relação, por exemplo, à igreja, a um curso de inglês. Então a gente oferece tanto, que às vezes eu acho que é uma hora da gente respirar também, porque a gente está tão nisso, tem que oferecer, tenho que oferecer, tenho que oferecer. Então, às vezes, esse lugar também de, poxa vida, né? Fizemos tanto. Sem autocobrança, exatamente. Né? Então, dá uma respirada e que tá tudo bem, daqui a pouco as crianças voltam. E aí existem também inúmeros espaços que as famílias podem procurar. E agora eu tô vendo na internet também muitas essas brincadeiras de Natal que fazem em família. Isso é legal, né? Super, tem uns calendários de advento que a cada dia vai fazendo alguma coisa. Super Se quiser estar legal. desvinculado da religião, vá fazer uma bolachinha para entregar para os amigos, em família, enfim. Muito legal.